Este homem, filho da viúva, eles falam que ele foi o mestre de obra de Salomão para construir o templo. Preste atenção. There is no one version of the Hiram-Abiff Não existe uma única versão da lenda de legend, Hiram-Abiff, just as there is no one nem de version qualquer outra. of any legend. According to the Freemasons, Segundo os maçons, o filho da viúva é o construtor do templo de the widowed son Salomão. of Hiram-Abiff is O templo abrigaria as tábuas contendo os 10 mandamentos e seria a morada de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. Observaram que eles guardam muito segredo, irmãos? E isso é uma lenda. Isso não existiu. A Bíblia não fala nada que o templo de Salomão tinha nome de um Irã. Não existiu Irã como mestre de obra da construção do templo de Salomão. in the story. Hiram-Abiff is accosted by 3 junior workers who are jealous of the fact that they have not been given all the secrets of masonry, and they try to extort them from Hiram-Abiff. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos. Each one of the 3 assailants of Hiram is constantly asking for the secret word. And Hiram keeps telling them, you know, this is strange. Why are you asking for this? Diariamente ao meio-dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os 3 trabalhadores o esperaram nas 3 portas do templo. Quando Hiram se aproximou da porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. The word is given in recognition of accomplishment. When a mason has proved himself as an apprentice and as an expert craftsman, he's then recognized by being given the word of a master mason. Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à porta sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a porta oeste. Ouviu a mesma exigência, mais uma vez recusou e recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou: "Quem ajudará o filho da viúva?" Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram-Abiff se tornou o maior herói dos maçons. Hiram-Abiff represents the free mason. That is, the builder who is free, who has a free mind, and that means freedom of religion, freedom of speech, freedom of movement, all these liberties that we cherish today. So you're a builder and a free one, and you're always under attack, and you're always major enemies, always under attack by 3 major enemies: ignorance, A ignorância, o fanaticism, fanatismo e a tirania. and tyranny. Os franco-maçons são uma organização com um passado misterioso, uma adesão misteriosa e objetivos misteriosos. Não é um clube social. Não é um clube cívico. Definitivamente não é uma organização religiosa. E nem beneficia. Você comentou comigo que todo maçom passa por um processo para entrar na maçonaria, não é? Sim, trata-se da iniciação, que é uma recepção. Os irmãos vão observar que o repórter tenta tirar desse maçom alguma coisa, mas olha o que acontece. Como é que é esse processo exatamente? São várias etapas. Você pode falar sobre a primeira etapa, por exemplo? Perfeito. O processo é um processo relativamente longo e o processo ele é totalmente sigiloso. A isso realmente vou ficar devendo essa informação. Existe algum pacto de sangue nesse processo? Olha, existem muitos mitos em função, especialmente porque
A iniciação é uma cerimônia muito bonita, mas ela é uma cerimônia muito reservada. Essa realmente eu vou ficar devendo, essa resposta vai ficar para uma outra oportunidade. O camarada tem educado, né, irmãos? Mas guardou segredo. Aqui nós temos uma régua, mais uma vez um esquadro, um compasso. Tudo são ferramentas de pedreiro, como eu falei no início, e tem por objetivo nós fazermos associações maçônicas. Assim. Por que uma faca também? Também faz parte da simbologia. É uma faca que ela fica aí para uma simbologia também, né? O que é fascinante lá é que as informações são transmitidas de vários modos, fora palavras, fora textos, através de uma série de ilustrações simbólicas, pinturas, que têm um sentido específico. A Bíblia é definitivamente contra os mistérios da grande... Esse vídeo mostra detalhes sobre a iniciação de um mestre maçom. No primeiro estágio da iniciação, o recém-chegado é vendado. Suas roupas são retiradas e ele jura nunca revelar os segredos maçônicos. No último estágio, o futuro mestre reencena um ritual de morte e ressurreição com o próprio iniciado no papel do sacrifício humano. E se o iniciado revelar qualquer um dos mistérios, a punição é cruel. O voto maçônico indica o que acontecerá com o violador. Pode ter a garganta cortada, as entranhas retiradas ou ser queimado vivo. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas, que são os reis da terra, se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: vem comigo e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Por que esse versículo é indicado contra a maçonaria? Porque você vai observar durante o vídeo que a política mundial ela é controlada pelos maçons. Lembram da primeira cidade no vídeo? Lembra qual que foi? Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos foi o primeiro presidente dos Estados Unidos foi o Washington DC. Então o que acontece? Ele foi um maçom. Você vai observar isso aí, irmãos. Os grandes políticos estão na maçonaria. Vamos observar os grandes reis da terra. Vamos observar. Vamos diretamente aos reis da terra se prostituindo com a maçonaria. A primeira loja maçônica nos Estados Unidos foi fundada em Boston, em 1720. Em 1731, o jovem Benjamin Franklin foi iniciado. George Washington foi iniciado em 1752 aos 20 anos. Sam Adams, Paul Revere, Patrick Henry, John Hancock, todos eram maçons. Os mesmos líderes maçons se tornaram líderes políticos, enquanto as colônias britânicas se tornavam a República Americana. O que nos leva de volta à capital da nação, projetada por Washington segundo princípios maçônicos, batizada com seu nome, contendo códigos maçônicos embutidos em sua arquitetura. E no centro fica o monumento mais misterioso da cidade. Vocês conhecem isso aí, irmãos? Hein? Vocês sabiam que tem um aqui em Belo Horizonte? Ai. Aonde? Praça 7. No centro de Belo Horizonte tem um desse.
Por que o monumento a Washington é um obelisco? Qual é a ligação com o Egito? Bom, os egípcios foram provavelmente os maiores construtores e canteiros. O monumento a Washington tem aproximadamente 555 pés de altura e uma base de 55 por 55 pés. Os números têm um significado simbólico na maçonaria. O 5 é associado aos 5 sentidos, aos 5 dedos que usamos para construir. E havia 5 ordens clássicas de arquitetura. Para alguns, os códigos numéricos no monumento a Washington não são apenas símbolos. São um calendário. O monumento a Washington é uma cronologia. O que vemos no ano 2022, em várias linhas temporais maçônicas, é o fim dos tempos, é o Armagedon. O monumento a Washington, construído segundo preceitos maçônicos, conteria a predição de um apocalipse global. A profecia maçônica é composta de cronologia. Dizem quando as coisas vão acontecer. Os franco-maçons inserem cronologias em sua arquitetura e seus símbolos. Parece haver um alerta inscrito em pedra e também em mitos para a humanidade de um cataclismo recorrente. É possível que eles tenham deixado um alerta para nós de que talvez um cometa ou um asteroide pode colidir com a Terra. O segredo último da franco-maçonaria pode ser o possível momento do retorno desse grande cataclismo celestial. A franco-maçonaria está repleta de profecias apocalípticas. Uma delas parece envolver ninguém menos que George Washington. Há uma história de que, enquanto estava no Valley Forge, em 1977, George Washington teve um encontro com um homem angelical que lhe mostrou o destino dos Estados Unidos da América, como sobreviveria à Revolução e prosseguiria, que haveria uma guerra civil, mas que finalmente o país enfrentaria uma batalha final. Talvez uma batalha entre o bem e o apocalipse. O segredo dos franco-maçons seria uma linha do tempo até um evento apocalíptico? Os franco-maçons admitem abertamente que mantêm segredos que não revelam a ninguém. Mas segundo uma teoria, o maior segredo maçônico seria uma profecia. Uma predição do apocalipse num futuro próximo. Dois monumentos proféticos são mencionados repetidas vezes no simbolismo maçônico: a Grande Pirâmide e o Templo de Salomão. Mas alguns afirmam que há uma terceira grande estrutura maçônica: o Monumento a Washington, onde a data exata de um desastre eminente estaria inscrita. O monumento a Washington é uma cronologia. O próprio monumento tem uma altura de 555,5 pés. Onde nós estamos nessa cronologia? Nessa profética linha do tempo maçônica? Edward McKinney elaborou um complexo diagrama que revelaria a data do juízo final segundo os maçons. Ele combinou a Grande Pirâmide com o monumento a Washington para criar um calendário em que cada pé de altura equivale a um ano na cronologia profética. A Grande Pirâmide deve ser combinada com o monumento a Washington como se fossem parte da mesma cópia heliográfica. E então vemos que uma linha do tempo se apresenta. Quando os dois monumentos são alinhados, a contagem regressiva começa em 1473 d.C., o momento em que o último remanescente do Império Romano desaparece para sempre. Enquanto a linha do tempo avança, o topo da Grande Pirâmide marca o ano de 1991, a queda do comunismo.
Então nós avançamos até o topo da pirâmide, que representa os últimos dias antes do Armagedon. Os acontecimentos se precipitam. Daí o ângulo dramático da pirâmide. A base da pirâmide corresponde ao ano 2009 e contém 13 níveis. 13 anos equivalem ao ano de 2022, quando em muitas cronologias maçônicas ocorrerá o fim dos tempos, o Armagedon. O ano 2022 corresponde ao juízo final, o dia em que Deus se vingará do mundo por todos os seus pecados. Seria esse o grande segredo dos franco-maçons? A data do Apocalipse? A vantagem dos maçons saberem a data de um apocalipse iminente é que podem se preparar. Se um asteroide que se aproxima dizimará a humanidade, ele e seus irmãos podem tomar medidas para preservar os elementos da civilização que julgarem essenciais. Alguns podem argumentar que qualquer profecia sobre o juízo final seria protegida pelo juramento de sigilo dos franco-maçons. O mundo jaz. O que a maçonaria tem a ver com os cristãos? O Capitólio é o prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos. É uma construção, tá, gente? O templo que jaz no âmago da maçonaria e da própria Bíblia. O prédio do Capitólio é mais que um templo maçônico. É o Templo de Salomão. É o quê? Aqui começa o perigo do ocultismo da maçonaria. O templo foi destruído por tropas romanas em 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Quem foi? General Tito. O de Salomão é central para os graus maçônicos e essencial para as crenças dos franco-maçons. Um dos votos da iniciação maçônica é reconstruir o templo de Salomão. Um o quê? Um o quê? De quem? Um dos votos, né? Vamos repetir. Um dos votos da iniciação maçônica é reconstruir o templo de Salomão. Um dos votos da iniciação maçônica é reconstruir o templo de Salomão. Para alguns, os franco-maçons fizeram isso literalmente em Washington, D.C. Começando pelo nome da denominação. Qual é o nome? Universal do Reino de Deus. A palavra universal significa relativo ou pertencente ao... pertencente ao universo. Uma igreja pertencente ao universo. Quer dizer, o mundo todo com esta mesma igreja. Número 2, segundo o significado da palavra universal. De todo ou quer dizer geral, ou mundial. Terceiro, que abrange tudo. Isto é o significado da palavra universal. A reunião dos empresários seria uma mensagem oculta da maçonaria? Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E com um propósito muito específico.
Uma das lendas mais antigas e enraizadas sobre o Templo de Salomão é que em sua base se ocultaria um vasto tesouro. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Quem conhece? Tem algum servo de Deus pobre no passado? Hein? Quem me pode falar um?